Você que está querendo começar agora nesse mundo do tarô, se interessou, sentiu o chamado, como dizem, ou pelo menos está curioso, quer começar, quer saber por onde começar, cola comigo nesse vídeo. Eu vou te passar aqui algumas dicas bem legais, bem pontuais mesmo, que você vai levar no seu coração para toda a vida, tenho certeza. E vai ser muito bom, principalmente nesse início de jornada, tá? Pessoal, se vocês não me conhecem, eu sou o Renan Omote, sou tarólogo, tá? Dá uma olhadinha lá no meu Instagram, que meu conteúdo é por lá, mas às vezes dou as caras pelo YouTube também, né? E eu tô gravando esse vídeo pensando em você que tá querendo começar agora. Mas eu acredito que também você que já joga tarô, ou que, enfim, já tem alguma afinidade com as cartas, também pode gostar bastante de tudo que eu vou falar aqui nesse vídeo de hoje, tá? Lembrando que são dicas pontuais, tá, gente? E não se esqueça, obviamente, de deixar aquele likezinho para fortalecer a gente que está aqui fazendo conteúdo gratuito para vocês no YouTube, tá? Bom, gente, eu separei 5 dicas e vamos a elas sem muitas enrolações, né? A primeira dica: tarô não é para você entender o tarô. Tira da cabeça essa questão de, eu tenho que decorar cartas. Eu tenho que decorar quais são as palavras-chave dessa cartinha aqui. Você vai pegar uma cartinha aqui qualquer do tarô, vou pegar uma carta qualquer, ó. Essa daqui. 4 de ouros. Vou decorar uma palavra-chave. Estagnação. Beleza, decorei a palavra-chave. Vou pegar outra cartinha aqui do tarô. 2 de espadas. Dúvida. Pronto, decorei mais uma palavra-chave. Vai indo. Não funciona. Tarô, ele é orgânico, ele é vivo. Ele é muito mais próximo da arte do que da ciência. Não tem como você decorar uma arte. Você tem que sentir essa arte, você tem que entender, você tem que compreender, entrar nas entranhas desse negócio para entender. Não é matemática. Então, gente, palavra-chave não funciona, Renan, para aprender tarô? Claro que funciona. Claro que funciona. A palavra-chave não é o problema, gente. O problema é você achar que a carta se limita àquela palavra-chave ou que aquela palavra-chave é uma tradução literal da carta. Não é assim que funciona. É uma forma de você entender o uso de palavras-chave, mas tem que entender os arcanos de maneira muito mais ampla, muito mais holística, muito mais orgânica, muito mais fluida e menos cardinal. Então, se você coloca qualquer carta do tarô que você pega, o diabo, por exemplo. O diabo é manipulação, mentira. Beleza, entendi. Mas isso é uma pequena faceta de infinitas outras que o diabo tem. Como que eu faço para entender então as cartas ao invés de simplesmente ficar pensando em decorar as cartas? Vou pegar, peguei mais uma aqui agora, ó. 4 de copas. Muita gente vai chamar essa carta de tédio, de aborrecimento. Essa carta também vai falar sobre estabilidade emocional, vai falar sobre recusa de oportunidades, vai falar sobre um monte de questões diferentes. Então, ao invés de você ter uma lista mental de todas as palavras, você tem que entender essa carta como se ela fosse uma pessoa, por exemplo. Lembra de uma pessoa ou de uma situação de vida, sabe, que você vivenciou, que se remete a esse 4 de copas. E você vai entender que nessa situação não existia somente o tédio e aborrecimento, por exemplo, mas existia uma infinidade de outras coisas que você nem consegue descrever. Estão além da nossa gramática. Então a gente não consegue falar sobre tudo. Por exemplo, se você associar o rei de espadas com o seu tio Josué, por exemplo, né? Personagem fictício aqui, porque ele é assim, ele é assado e tal. Você entende muito melhor do que pensar em racionalidade, pensamento estratégico, boa comunicação. Você entende muito melhor, porque você tem uma pessoa inteira. Mas os arcanos ainda não são pessoas, não são situações, são além disso, são arquétipos, são ideias, né? Mas eu acredito que quando você sintoniza com aprendizados de vida, situações que você passou, experiências, pessoas, você amplia muito mais já do que ficar somente nas palavras-chave. Então, esquece esse lance de decoreba, que não é assim que o tarot funciona, beleza? Segunda dica, muito mais prática ainda. Começa pelo Rider-Waite, que é esse tarotzinho aqui, ou Smith-Waite, Waite-Smith, Rider-Waite-Smith, agora estão chamando tudo que é nome, né? Mas eu até prefiro, né, que chame de Waite-Smith ou Smith-Waite, porque Ryder era só quem publicou, né, o tarô, né? Smith é o sobrenome da Pamela Smith, que foi uma das pessoas que fizeram o tarô. Ela que desenhou todas as cartas e não tem o nome dela, né? Isso mostra um pouquinho do machismo naquela época que, enfim, tá aí até hoje, né? Mas enfim, mas naquela época era pior. Então, Waite Smith, a gente pode chamar esse tarô porque fala sobre o Edward Waite e a Pamela Smith, tá?
Então, esse tarô aqui, talvez você já tenha visto imagens dele por aí, porque ele é o mais clássico, o mais utilizado hoje, tá? Renan, mas eu tenho um tarozinho, sei lá, do gato, tenho o tarô das bruxas, o tarô... Tudo bem, não tem problema. Você pode começar com qualquer tarô, na verdade. Só que a minha recomendação pessoal é que você comece pelo Rider-Waite. Principalmente porque eu estudo a escola inglesa do tarô, né? E tem alguns tarôs que são baseados na escola francesa. E aí é um pouquinho diferente o rolê. Por exemplo, se você tem um tarô de Marsella, que também é um tarô muito conhecido, você pode ter um pouco mais de dificuldade, principalmente no começo. Eu recomendo você começar pela escola inglesa, começar pelo Rider-Waite e depois, se você quiser estudar a escola francesa, partir para o tarô mais clássico, como o Marsella. Por quê? Porque no Marsella, para começar, que o povo dos arcanos maiores, gente, tá chateado. Tá com uma cara de quem chupou limão o dia inteiro que tá difícil. Eu não gosto do desenho do Marsella, mas tudo bem, tudo certo. Mas, além disso, os arcanos menores do Marsella, por exemplo, que eu vou pegar um arcano menor aqui, ó. Tá, eu peguei o louco aqui, ó. 7 de espadas. São 7 espadas numa imagem, tá vendo? 5 na mão da pessoa e 2 ali no acampamento. Só que não são só 7 espadas na imagem. Mostra uma cena, você percebe que tem um cara roubando espadas, ele tá olhando para trás com uma cara de safado, tá andando na pontinha dos pés, tá carregando as espadas nas mãos pelas lâminas, ou seja, ele vai acabar se machucando. Então tem um monte de mensagem que você tira daqui. Quando você tira uma carta dessa num jogo de tarô, você já tem uma visão, uma questão imagética que te conecta com aquela carta fala. No Marsella e em alguns outros tarôs, você tem simplesmente 7 espadas desenhadas, como um baralho clássico. Sabe o baralho Copag para jogar truco? Você vai tirar o 4 de paus, vai ter 4 pauzinhos desenhados. Pronto. Não tem um desenho, né? Então os tarôs mais clássicos geralmente são assim. E aí dificulta um pouquinho, porque daí você tem que associar somente com a sua cabeça aquela quantidade de elementos que está presente, né, do naipe, com o seu aprendizado. E aqui você tem as imagens que te ajudam. As imagens podem atrapalhar em alguns momentos, mas isso é mais para frente, gente. Para começar, o Rider-Waite é ótimo. Um outro motivo de você usar o Rider-Waite é que todo lugar se fala sobre o Rider-Waite. A gente geralmente estuda o Rider-Waite. Então você vai encontrar muito mais fácil a conexão com o tarô se você começar por ele. Tem decks baratinhos aí, gente, ó. Não sou de aconselhar não, mas é deck pirata, assim, sabe? Que você pega baratinho aí, coisa de R$50 ou menos, talvez. Dá para você começar para estudar e tudo mais, tá? Então é uma sugestão. Terceira dica. Entende uma coisa, tarô não é só oráculo. Isso daqui é importante. A gente usa tarô, eu quero aprender tarô. Para quê? Para jogar carta, para ler o futuro, para fazer previsões, para dar conselho. Beleza, é uma das funções do tarô, mas não é a única. E outra, se você limita o tarô a uma ferramenta oracular, você limita o potencial do tarô também. Você tem que entender que essas cartinhas aqui é um livro da vida, tá? É um livro infinito. Por quê? Porque você embaralha esse livro e você muda a ordem o tempo todo dos acontecimentos. Além da ordem, tem todas as gamas de interpretações, todas as nuances. É infinito, o tarô é infinito. Então, o que acontece? Ele não é uma ferramentazinha, um instrumentozinho para você tirar a sorte ali e acabou. Ele é muito além disso. Só que, obviamente, ele pode ser usado como ferramenta oracular também. Então, entender o tarô como algo maior do que isso é muito interessante, porque você começa a ter mais profundidade nos estudos. Depois, você quer usar ele para ferramenta oracular, para fazer leitura? Beleza, é ótimo, maravilhoso, eu uso o tempo todo para isso. Mas não entenda que aquilo está só falando sobre isso. Por exemplo, você vai pegar energia, sei lá, do imperador. É muito legal na leitura você chegar e falar, saiu o imperador, é isso e aquilo. Mas... e se você fizer uma meditação no arcano do imperador, para que você assuma esse arquétipo dentro da sua casa, por exemplo, onde você não está conseguindo impor suas regras, por exemplo. Um exemplo, tá? Ou porque você não estuda sobre o imperador para entender como você tem que lidar melhor com o seu filho. Ou porque você não faz uma magia com a carta do imperador também. Enfim, tem várias funções diferentes. Mas o estudo do tarô em si é um estudo muito mais de autoconhecimento e autodesenvolvimento do que de oráculo. Minha visão, tá? A ferramenta oracular, obviamente, hoje é a forma como ele é mais utilizado, mas ele vai muito além disso. Só para você ter ciência e levar ele com essa mesma seriedade. Beleza? Quarta dica, prática. Não tem jeito, cara. Se você quer jogar tarô,
entendendo o tarô como algo maior, mas jogando como oráculo, né, como jogo de tarô, você vai estudar, por exemplo, que a primeira carta que eu peguei, sacerdotisa. Você vai ver infinitas formas de entender essa carta. Quanto mais você estuda, mais você descobre, você vai sentindo, vai dar. E na hora que você vai jogar a carta para alguém, o que vai acontecer? Ou vai dar o branco, bateu aquele branco, você esqueceu de tudo, ou você não vai conseguir associar tudo que você conhece da sacerdotisa dentro da pergunta da pessoa. Por quê? Porque é muito amplo isso. É muito grande, assim. São muitas possibilidades. Como é que a pessoa só perguntou um negócio simples ali, sabe? E aí você fica com essa dificuldade de traduzir o que o tarot está falando para o contexto da pessoa. Como que eu ganho confiança com isso, Renan? Só tem uma forma, prática. Deitar a carta na mesa. Gente, eu não sou tarólogo há tanto tempo assim, mas eu sou professor de tarô, eu vivo do tarô, graças a Deus, eu tenho muito respeito pelas minhas consulentes, e minhas consulentes têm muito respeito por mim e pelo meu trabalho. E assim, 2025, eu conheci o tarô faz 6 anos, cara. Faz 6 anos meu primeiro contato com o tarô. Então, como que eu fui desenvolvendo em 6 anos? Tudo bem, tem gente que desenvolve em muito menos tempo, tá, gente? Mas assim, como que eu fiz? Jogando. Jogando muito, 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 muito. Desde 2020 comecei a jogar baralho cigano, tarô e tudo, assim, direto. Dava um tempinho e jogava, nem que fosse de graça. Fiz ajuda pra ONG, fiz um monte de coisa. Cara, fiz muita, muita coisa com tarô. Mas eu fiz, não é que eu estudei muita coisa, não é que eu fiz muito curso, não é que eu fiquei fazendo muita pesquisa, lendo muito livro. Também li, também fiz curso, obviamente. Mas não é isso. É jogando, deitando carta na mesa. E meus tarô, gente, tá tudo velhinho. E eu uso assim, cara, eu compro outro, passo pra frente, os antigos, porque é instrumento de trabalho, cara. Sabe? Pra mim é um instrumento de trabalho. Então, essas cartinhas aqui, o tanto que elas já foram embaralhadas, meu irmão, você não tem ideia, é muita coisa. E isso traz segurança, isso traz confiança, isso traz resultado, isso traz aprendizado para você, certo? Então não tenha medo. Tem gente que estuda muito e fica com medo de jogar porque não tô pronto ainda, não tô. Cara, sai jogando, cara. Claro que é negócio responsável, a gente não pode, né, agir com irresponsabilidade, passar conselhos errados para as pessoas ou dar orientações erradas, isso é outra questão. Mas vai jogando, é jogando que você aprende, jogando que você faz. É a mesma coisa que falar assim, você não pode pôr uma criança para ficar caindo, se machucando, ela não pode ter um ferimento e tal, mas ela tem que andar, cara. Entendeu? É basicamente a mesma coisa. Então é um incentivo para que você vá um pouquinho além, tente um pouquinho mais, vá dando a cara a tapa, beleza? E última dica, muito importante também, simples, mas importante. Não se prenda a apetrechos, porque isso daí é a maior furada que você vai entrar. Gente, e na verdade, vamos ser sinceros, o que eu tô falando aqui? Explicar o que eu tô falando. Aqui, ó, não dá pra jogar ainda porque eu não tenho minha toalhinha pra jogar tarô. Não dá pra jogar ainda porque eu não tenho a vela, não sei o que tem que consagrar a vela, tem que consagrar o meu deck, tem que fazer isso e aquilo, tem que acender um incenso de uma flor que só nasce nos Andes, enfim. Ó, gente, o misticismo, a fé, ela é individual, cada um acredita no que quer. Eu não vou falar assim, eu falando assim, parece que eu sou um cara cético que não acredita em nada, mas se você. Tá uma baguncinha. Se você virar aqui, gente, tem todo o meu altarzinho montado ali com tudo que eu acredito, tudo que eu pratico, tudo que eu gosto. O tempo todo eu me dedico para essa parte, né? Então eu também acendo uma velinha, acendo um incensozinho para jogar tarô. Não todas as vezes, mas quando eu sinto de acender, eu acendo, me conecto, rezo um pouquinho antes, oro, me conecto com o baralho. Cada um tem suas ideias. Tá tudo certo em relação a isso. A dica é, não se prenda a esses apetrechos. Fiz uma publicação uma vez no Instagram que era tipo assim, um texto assim, o tarólogo, entre aspas. Não jogo porque ainda não tenho meus cristais, não tenho o meu punhal, não tenho não sei o que tem e tal. Aí ia pro lado, tava eu jogando no chão, em cima de um colchão que tava no chão, num quarto que não tinha nem móvel, e tinha um colchão no chão, tava lá em cima, com as cartas espalhadas na mesa, assim, de camisa cavada, bermuda, descalço. Do lado, meu menino jogando videogame portátil. Do meu lado, assim, um monte de brinquedo de criança espalhada e eu lá jogando tarô. Fazendo acontecer. Por quê? Por que não pode? A gente não faz isso com tantas outras coisas? Quantas mães de família estão aí fazendo salgado dentro de casa, com a criança passando, tumulto? Por que não? Por que o tarô não pode? Porque o tarô é sagrado. E o salgado que a mulher faz não é sagrado? Não, pra mim é. Todo trabalho é sagrado. Só que a sacralidade está dentro de nós, não na vela de cerâmica que você compra.
Não na cera da vela. Vela de cerâmica, eu não tirei isso. Não na cera da vela que você compra. Então a sacralidade sagrada está dentro da gente. A gente não precisa, olha a palavra, nós não precisamos necessariamente ter a vela, o incenso, toalha. Você quer ter? Ótimo. Te ajuda a conectar? Perfeito. Vai lá, usa tudo o que você quiser. Tem dessa, gente. Pode ser um místico que você quiser, não tem problema. É bom, é saudável, é legal. Quer consagrar o tarô? Consagra, maravilhoso. Só que não dependa disso para jogar, porque isso acaba virando, no final das contas, uma desculpa para você não jogar. Ah, não tô jogando ainda porque eu não tenho isso. Ou então, joguei, mas não ficou boa a leitura por causa que faltou aquilo. Gente, cuidado. Eu trabalhei muito tempo com audiovisual numa faculdade. E lá eu conversava com vários professores, né, de várias áreas diferentes de conhecimento. E muitos deles queriam começar a gravar, fazer vídeo pro YouTube, dar aula online, porque sabia que o futuro é esse, né? E pedia dicas para mim, para montar canal no YouTube e tal. E eles falavam assim: não, eu não tô gravando ainda porque eu não tenho meu ring light. Eu não tô gravando ainda porque eu não tenho microfone, eu não tô gravando assim. Eu falei: rapaz, tu tem um celular no bolso, meu irmão. Tira esse celular, sai gravando vídeo aqui no corredor da faculdade. Te vira, velho. Sabe, não tem dessa. E eu não tô querendo dizer que não é bom ter um ring light, embora eu não tenha um até hoje. Que não é bom ter um microfone, que graças a Deus eu tenho meu microfonezinho aqui agora. Então, assim, cara, é bom, mas não tô dizendo isso. Eu tô dizendo que isso não pode ser um impeditivo de você fazer o que você precisa fazer. Então é a mesma coisa com o tarô. Não fica dependendo da toalhinha roxa, não, viu? Pra jogar. Vai lá, deita a carta na mesa, no chão, na cama, no colchão, onde for, tá? Bora fazer acontecer. Para finalizar esse vídeo, gente, queria dar 2 caminhos, tá? Um deles é um pouco... como é que... Tem uma palavra para isso, agora fugiu a palavra, mas enfim. Um deles é o meu caminho, tá? Isso que eu queria dizer. E o outro é um outro caminho bem legal também. Então, qual que é a trilha aqui que eu queria falar para vocês? Você quer começar do começo com o tarô. Existe um canal chamado Tarô Solar. Só pesquisar aqui no YouTube, tá? Você vai chegar lá, um cara chamado Atom. Atom Gondim é o nome dele. E ele vai te passar um curso inteiro de tarô pelo YouTube. São aulas de 2h30, às vezes, assim, falando sobre uma carta ou sobre 4 cartas, enfim, quando for os arcanos menores. São lives que ele fez. Então ele explica tudo, todas as 78 cartas, em todas as lives ali, tudo gratuito, com profundidade, com clareza, com muito conhecimento. O cara é demais, assim. Eu sou cria do Atom, eu aprendi com outros professores também, mas aprendi muito com o Atom. Então, assisti todos os vídeos do canal dele diversas vezes, tá? E é uma recomendação muito forte para você. De graça. Qual é o único porém? Tem mais um detalhe. O Atom ele faz essas lives e muitas vezes ele chama convidados maravilhosos, como Alex Alprin, Marcelo Del Débio e tantos outros que ele chama, Larissa Golba. Nossa, é incrível, assim. E ele faz tudo isso. Me perdi um pouco, gente, perdão, que deu um tilt no cérebro aqui. Ele faz tudo isso de graça, tá? Qual que é o único probleminha que eu diria? O único, 2, né? Porque as aulas são bem extensas. Esse seria um problema entre aspas, né? Pra quem não tem muito tempo e tal. E o segundo probleminha, na verdade, é que, assim, é muito conteúdo, mas é muito complexo. Por quê? Porque ele explica, inclusive, questões de simbologia, alquímica, cabalística, ele faz associações astrológicas ou numerológicas também. Então, ele traz perspectivas muito profundas, assim, sabe? É bem legal, eu gosto bastante dessas associações que o tarô tem, mas às vezes ele estuda, por exemplo, geralmente ele estuda o tarô Rider-Waite, que é esse que eu mostrei para vocês, que é o mais clássico de todos, e também ele estuda muito o tarô de Thoth, né, que é o tarô feito por Aleister Crowley. E o tarô de Thoth é um tarô feito para magistas, feito para iniciados em escolas de magia, então tem toda uma linguagem esotérica que talvez você não tenha tanto conhecimento, então é um pouco mais difícil, tá? Mas é muito legal. Segundo caminho, o meu caminho. Gente, claro, se você for seguir o caminho que eu vou falar agora, seja muito bem-vindo, mas não se prenda a ele, continue pesquisando. Você pode vendo os vídeos do Atom e vendo os meus vídeos também. Bom, aqui no meu YouTube eu tenho muito conteúdo, mas é um conteúdo muito mais bagunçado do que o conteúdo do Atom.
Ele é um conteúdo espalhado, me dá vontade de fazer um vídeo, eu vou lá, gravo e é isso. Então vai ser bem difícil você estudar mesmo uma linha certa aqui no meu canal. Mas você pode adquirir o meu curso de arcanos maiores. Aí você vai falar assim: ah, sabia que esse cara queria me vender curso no final do vídeo? Gente, é o que a gente faz. Eu também sabia, todo mundo sabia. Não é todo vídeo do YouTube que eu tô vendendo curso, não, gente. Mas eu preciso fazer isso também porque é uma forma de me sustentar para que eu possa continuar publicando aqui no YouTube gratuitamente. Então, tira essa mentalidade aí de marqueteiro aí, que não é assim que a vida funciona, não. Que acontece? O meu curso, gente, é um curso de arcanos maiores somente. É um curso pequeno, mas ele é bem legal. E tá por R$19. Então, cara, eu perco R$2 da venda por venda na Hotmart. Mais dois e pouco do Hotmart Player. Mais 10% que a Hotmart de cada curso. Eu não ganho quase nada com esse curso. Então, a ideia desse curso é ser um primeiro passo para quem está chegando. Isso eu acho muito importante, porque é um curso acessível, tanto no preço quanto na linguagem. Uma coisa que eu vou falar para vocês que é muito importante, gente, não só para tarô, mas para tudo na vida. Quando você quer aprender alguma coisa e quer escolher um bom professor, você não precisa ter um bom professor. Não existe bom professor. Existe um professor que você se sintoniza. Só isso. Então, assim, de repente o cara é ótimo, mas para você não faz sentido a forma, a didática, a linguagem, porque o ser humano é um ser social, precisa estar com alguém ali que a energia bate. Então, de repente, cara, eu não vou ser seu professor porque você não gosta da minha didática, não consegue entender do jeito que eu falo. É difícil você estudar com um professor que você não gosta, professor, não é verdade? Na escola, você lembra da época da escola que você vai lembrar disso. Agora tinha um ou outro que você falava, putz, esse professor é maravilhoso, esse professor é muito bom. Mas por que tinha os outros professores contratados, concursados, que são bons também, mas você não gostava? Porque tinha outros alunos que gostavam. Eles ensinavam bem, mas era para outras pessoas. Então, essa questão de professor-aluno, gente, é uma questão de sintonia. Então, se você caçar lá o Atom e sintonizar com ele como eu sintonizei, e acredito que você vai sintonizar, porque ele é realmente muito bom, você vai ver que tem um negócio branco no meu cabelo, gente. Você vai ver que é ótimo e é gratuito. Agora, se você também quiser aprender comigo, meu curso está R$19, muito barato. Eu tenho também um curso de arcanos menores, tá? Que tá muito mais completo. É um curso bem legal, tá? Com mais de 70 aulas, eu acho. E já é um curso bem extenso, tem aulas já de mais de 20 minutos. E tá por 197. Só que, quando você faz o curso de R$19, você ganha um cupom de 50% de desconto para você ir para o curso de arcanos menores. Ou seja, você paga menos de R$100. Às vezes você é até aluno já do meu curso de R$19, porque tem muito aluno lá e não sabe que tem esse cupom de desconto de 50%. Então dá uma olhadinha na última aula, porque eu incluí também depois. Eu fiz um monte de venda depois que eu fui incluir esse cupom. Às vezes você fez o curso e não viu. Dá uma olhada nesse cupom e corre e aproveita, que eu não sei também até quando ele vai ficar lá. Então, você vai entrar no curso de arcanos menores por menos de R$100. E aí você tem o curso de arcanos maiores e o curso de arcanos menores. É basicamente o que o Atom oferece lá, só que com uma outra didática, uma outra forma de entender. E é um curso pago, fechado, você pode colocar comentários que eu sempre respondo, enfim. E está certificado, inclusive. Dito isso, existe outro curso meu, que é o Essência Tarô, que é o meu curso completaço, é o pacote completo. Eu ensino de novo os arcanos maiores, ensino de novo os arcanos menores. Foram aulas ao vivo, mas todas as aulas foram editadas, tá? Para que a gente pudesse deixar mais fácil para você que vai comprar depois, né? Que não esteve lá ao vivo. Então, tá tudo editado, todo blá 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 da conversa ao vivo foi removido para que as aulas ficassem mais práticas ali. E qual que é a diferença, né? Já aprendi arcanos maiores e menores. Bom, primeiro que as aulas são mais profundas, né? Quando a gente fala sobre arcanos maiores, por exemplo, nesse curso de R$19, eu vou contar a jornada do louco, eu vou contar como que eles funcionam ali brevemente, mas na essência a gente se aprofunda bem mais em cada um deles. Outra questão, eu não falo só sobre o tarô, mas eu falo tem vários bônus ali. E muitos desses bônus estão associados com o trabalho de um tarólogo. Então, se você tem intenção de conhecer tarô só para aprender as cartas, jogar um pouquinho, brincar um pouquinho, ou usar isso para sua vida pessoal, aí recomendo o curso de arcanos maiores e menores e tá bom. Agora, se você quer trabalhar com isso, você quer empreender, você quer jogar tarô de verdade, aí o Essência já é uma boa pedida. Por quê? Eu explico, tem um módulo inteiro lá sobre como conduzir uma sessão de tarô. Uma coisa que não se aprende por aí. E eu tenho muitos bônus, e aí que vem a parte boa, porque entrem em choque agora, hein?
Entre esses bônus, tem aulas exclusivas de outros professores que deram aulas ao vivo somente para a minha turma do Essência, e essas aulas não estão em nenhum outro lugar, somente na área de membros dos alunos. Entre esses professores está Marcelo Del Débio, o El Tarô, o El Coelho, o próprio Atom Gondim também deu uma aula exclusiva para Essência, a Lisa Golba, quem mais que tá lá? Gente do céu. O Marcelo Vec também, que deu uma aula muito boa de marketing para tarólogos, de um ecossistema milionário que ele chama, né? Enfim, gente, tem muita gente legal, muita gente interessante lá, dando aulas exclusivas para os alunos do Essência Tarô, e tudo foi editado, cortadinho, para ficar montadinho ali, para ficar fácil para você. É um curso completo, tá? E ele custa R$ 997 reais. Só que, se você fez a Jornada do Louco de R$ 19, comprou o curso de Arcanos Menores, fez o curso de Arcanos Menores, lá no final do curso de Arcanos Menores tem um cupom de 50% de desconto. Você economiza basicamente R$ 500 nessa compra aí, tá? Você vai pagar menos de 500 na Essência Tarô. Então esse é um outro caminho, um percurso que eu desenhei para as pessoas interessadas em aprender. Ah, Renan, legal, mas não vou comprar. Beleza, caça o canal da Tom Gondim, assista lá, procure também mais vídeos meus aqui, vai estudando, vá a sua caminhada. Importante é esse crescimento, importante é fazer acontecer. Beleza? Então é isso, meus caros. Não esquece do like nesse vídeo, do comentário nesse vídeo, dizendo suas impressões sobre tudo isso. Boa sorte, você escolheu um caminho maravilhoso. O tarô é realmente apaixonante. E no que eu puder ajudar, estarei contigo aí com todo o coração, com muita alegria para te ajudar nessa caminhada, beleza? Tamo junto. Valeu!